Um dispositivo minúsculo e interessante chamado MCB protege você e sua casa de acidentes elétricos. Esse disjuntor o salva de duas situações. Primeira, curto-circuito e segunda, condições de sobrecarga. Em um cenário de curto-circuito, o MCB tropeça em menos de 3 milissegundos e isola as conexões internas. Vamos ver como este dispositivo inteligente detecta o caos atual tão rapidamente e precisamente. Um dispositivo simples chamado fusível, que tem um fio de ponto de fusão baixo usado para proteção domiciliar em dias anteriores. Em ambas as condições de falha mencionadas anteriormente, a corrente aumenta, resultando em superaquecimento e fusão do fio ou quebra do circuito. No entanto, toda vez que o fusível queimava, você tinha que substituí-lo manualmente. Até você conseguir fazer isso, boa sorte com o apagão. Esta situação ocorria comumente, por isso que os disjuntores foram inventados. O disjuntor é um mecanismo de desligamento automático que mantém um lado do fio em movimento e o outro fixo. Durante uma falha elétrica, se o circuito abrir completamente, terminamos com o projeto do MCB. Depois que a falha terminar, basta ligá-lo manualmente. Antes de entrar mais no MCB, desenhe uma pequena nota sobre a direção atual. Um MCB é ativado em menos de 3 milissegundos, o que é muito menor do que o período de meio ciclo de uma corrente alternada. Portanto, não há problema em mostrar o fluxo atual em uma única direção ao longo da análise. Agora a questão é, como este sistema reconhece a ocorrência de uma falha elétrica? A resposta é que ele possui elementos de detecção que ativam um mecanismo de disparo. Vamos primeiro ver como podemos projetar um mecanismo de disparo super rápido que se abre amplamente. Um mecanismo inteligente para alcançar esse objetivo é mostrado aqui. Este mecanismo tem uma alavanca a qual um anel retangular está conectado, como mostrado. O anel retangular é conectado por duas molas e uma alavanca central, como mostrado. Nesta posição, ambas as molas estão em estado neutro. Quando a alavanca se move para cima, a mola inferior comprime e a mola superior se expande. As forças de ambas as molas são eventualmente transferidas para a alavanca através do anel retangular, e esta força estará na direção ascendente. Como você pode ver, a mola retangular está inicialmente em um deslocamento negativo para o centro da alavanca. O torque produzido pela força atuando no anel retangular será no sentido horário. Se você soltar a alavanca nesta posição, este torque no sentido horário trará a alavanca de volta à sua posição inicial. No entanto, se você empurrar a alavanca mais para cima, você nota algo peculiar sobre a distância de deslocamento. De repente, se torna positiva, o que significa que depois de um limite crítico, o torque agirá sobre ela em sentido anti-horário. Quando o MCB está ligado, esta será a posição da alavanca. A estrutura do MCB bloqueará a rotação da alavanca no sentido anti-horário. Agora, se um gatilho externo gira ligeiramente a alavanca, o torque na alavanca de repente se torna no sentido horário e o circuito abre rapidamente sem a necessidade de uma força externa. Aqui, à medida que o operador empurra a alavanca para baixo, você pode ver em câmera ultra lenta como o mecanismo opera na prática. Depois de um pequeno ângulo, a alavanca gera seu próprio torque e, em seguida, não há necessidade de aplicar força externa. Agora, a única pergunta é, como podemos gerar esse pequeno gatilho de entrada ou movimento de entrada quando uma falha ocorre? A melhor resposta é com um eletroímã. Esta bobina produz campos magnéticos proporcionais na natureza à corrente que passa por eles. À medida que a corrente aumenta, o campo magnético se torna mais forte. Ao longo do vídeo, note que no caso de um curto-circuito, a corrente sobe até 1000 vezes em magnitude dentro de milissegundos. Este resultado gera um campo magnético muito forte. Um cilindro de ferro e um pino são colocados dentro desse eletroímã em uma mola ligeiramente deslocada de seu centro.
O forte campo magnético puxa o cilindro para baixo, empurrando o pino. Esse minúsculo movimento do pino é o gatilho de entrada do mecanismo e leva à abertura do circuito, como discutimos anteriormente. Você deve estar se perguntando, no fluxo normal de corrente, por que este cilindro não é atraído para baixo? Bem, a força no fluxo normal de corrente não é alta o suficiente para superar a tensão da mola. Enquanto a corrente de curto-circuito pode subir de 10 a 100 vezes a corrente normal, a força é bastante alta. Então, o circuito desarma. O perigo da falha ainda não acabou, pessoal. Assim que os contatos são abertos, a corrente não apenas para de fluir. A corrente de falha é de grande valor e levará à descarga de ar, ou a corrente fluirá pelo ar. É um arco incrível de ver, mas perigoso. Para extinguir o arco é usado um componente chamado corredor de arco, ou calha de arco. A calha de arco é um arranjo de placas paralelas dispostas em pequenos intervalos. À medida que os contatos se separam, a forte corrente de falha fluindo como um arco desencadeia um enorme aumento de temperatura que pode causar danos. Portanto, este arco deve ser eliminado. A resistência aumenta com o comprimento e diminui com a área. Assim, precisamos de maior resistência da corrente que passa pelo ar, razão pela qual a distância entre os pontos de contato é mantida alta após a abertura do circuito. Como o ar está quente, este arco será empurrado para cima. Posteriormente, o arco é dividido em pequenos pedaços, reduzindo assim sua área. Com o aumento da resistência, o arco morre na corrente zero. Agora, vamos ver como o MCB evita o segundo tipo de falha, uma condição de sobrecarga. Uma sobrecarga acontece se você se encontrar usando uma série de aparelhos ao mesmo tempo. Como todos os aparelhos em nossas casas estão conectados em paralelo, tal cenário levará a um aumento da corrente. Este é outro cenário perigoso que precisamos prevenir. O fluxo de corrente durante um curto-circuito sobe de 10 a 100 vezes a corrente nominal, mas na sobrecarga ele sobe de 2 a 5 vezes. Você pode pensar que o uso de um eletroímã separador com menor classificação operacional pode resolver este problema, mas não vai. Vamos ver o motivo. O problema com esta nova bobina em uma condição de sobrecarga é que ela será ativada mesmo se você simplesmente ligar outro aparelho elétrico. Os tubos fluorescentes, por exemplo, carregam um pico de corrente durante a inicialização que mantém por cerca de 10 milissegundos e depois volta ao normal. Portanto, o uso de um eletroímã de classificação mais baixa fará com que o disjuntor desarme desnecessariamente quando você ligar aparelhos elétricos. Uma escolha perfeita para resolver a condição de sobrecarga é uma tira bimetálica. Este sensor é um pouco mais lento e compensa os picos de corrente, pois permanece por apenas 10 milissegundos. No entanto, ele tropeça no MCB quando a corrente de sobrecarga se mantém por 2 segundos ou mais. Em uma faixa bimetálica, à medida que a corrente sobe, o calor faz com que a tira se dobre lentamente. Essa ocorrência empurra uma alavanca em forma de C e, portanto, a alavanca principal para baixo e, assim, abre os contatos. O valor atual no qual a tira bimetálica deve operar pode ser variado com este parafuso, que só é ajustado pelos fabricantes. Esperamos que agora tenha desenvolvido uma boa compreensão de um disjuntor em miniatura. Com este dispositivo precisamente projetado, você está a salvo de desastres elétricos. Além do MCB, temos outros tipos de disjuntores projetados para diferentes tipos de falhas: RCD, ELCB e MCCB. Não se esqueça de nos apoiar. Obrigado!